Olá pessoal, tudo bem? Como existem pessoas que estão entrando e vendo os assuntos sobre mediunidade, eu vou me apresentar. Pessoas que não me conhecem, o meu nome é Anísia Maria e nós estamos juntos aqui para desenvolvermos mais um pouco do nosso conhecimento acerca de muitos assuntos referentes ao Espiritismo, do qual eu sou seguidora e acredito que seja o portal para conhecermos a amplitude daquilo que o nosso Criador nos proporcionou. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade infantil, que é um assunto palpitante, uma vez que vemos cada vez mais crianças revelando uma facilidade muito grande na comunicação com o mundo invisível. E muitas vezes isso traz inquietação aos pais. No livro dos médiuns, Allan Kardec diz que não há idade precisa. Tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Nós vamos destrinchar todo essa questão que Allan Kardec nos traz então no livro dos médiuns. Nós sabemos que o imaginário infantil da criança é muito rico e muitas crianças apresentam desde cedo essa comunicação natural com o mundo invisível. Então nós percebemos os bebês sorrindo, quando eles ficam olhando fixamente para um determinado ponto, sorrindo, muitas vezes se assustam e choram. E nós questionamos, o que será que está acontecendo com o bebê? Muitos dizem que é porque ele está vendo o seu anjinho da guarda. E é bem provável que ele esteja vendo alguém que ele ame muito e que lhe foi muito caro, ou ainda que ele esteja ligado porque como ele é um reencarnante recente, então ele ainda está ligado com outros que foram amigos, são presentes na sua mente e no seu coração. Mas vamos ver assim, como isso acontece. Então, ao desencarnar, o espírito leva consigo uma carga a mais que colocará na sua bagagem, que são as experiências da encarnação. Tanto ele leva as cargas positivas quanto as negativas. Ao chegar na dimensão espiritual, de acordo com a sua evolução moral, ele prosseguirá o seu desenvolvimento. E numa nova reencarnação, sua bagagem será traduzida em experiências em áreas específicas da sua aprendizagem, mostrando dessa forma pendores precoces para várias áreas das ciências ou das artes. E é natural nós vermos isso, porque nós já até vimos alguns casos, alguns vídeos passados. A pergunta se existe mediunidade em criança, essa pergunta tem como resposta sim, existe. E de acordo com Allan Kardec, numa criança, a faculdade se mostra espontânea e é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta para isso. O mesmo não acontece quando ela é provocada e estimulada. Então, se vocês quiserem pesquisar melhor sobre o tema, está no capítulo 18 do livro dos médiuns, item 221, sétima pergunta. Nós percebemos então que a criança ela está sujeita a ter toda essa interatividade, mas nós podemos observar que a criança, até os primeiros 6 meses, ela irá desenvolver a consciência de si mesma. E isso ela vai demonstrar descobrindo as mãozinhas, brincando com os pezinhos, descobrindo o próprio corpo, se tocando. E a gente percebe a alegria da criança porque ela esperneia, ela se bate. E isso a deixa feliz. Quando ela se debate assim, é a alegria.
E a partir do 6º mês, ela passa a desenvolver o reconhecimento do outro. E é quando passa a estranhar pessoas que não são do seu convívio diário. Então, a criança tem todo esse desenvolvimento natural. E percebemos fisicamente que o seu cérebro ainda está em desenvolvimento. É uma ferramenta em constante mutação, com muitas informações guardadas, é verdade, que são as recordações. Porém, a ferramenta que dispõe ainda também está em formação, que é o seu cérebro. Essas fases são muito importantes, pois favorecerão a formação do seu caráter. Quando nós olhamos um bebê, não podemos deixar de considerar que ali se apresenta um indivíduo que já passou por muitas conquistas morais, assim como enganos e muitas frustrações. Tudo isso com todos nós, isso é um processo geral, nós vamos arquivando na nossa memória. Mas vamos falar da questão da memória. Aonde está a memória? Alguns dizem que a memória está no cérebro, outros dizem que a memória está no perispírito. E aonde será que está a memória? Quem, na verdade, comanda e condensa bilhões e bilhões de informações no decorrer de tantas jornadas é o espírito, não é o perispírito, não é o cérebro. Toda a nossa bagagem, então, fica condensada no nosso espírito, que em alguma literatura, principalmente de André Luiz, ele vai falar do corpo mental, mas isso nós veremos mais na frente. Tanto na dimensão física como na dimensão espiritual, essas informações são captadas e são aí fixadas no espírito. Na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 29, nós temos então a confirmação através dos espíritos que orientaram Allan Kardec. A memória, ela está no espírito. O perispírito é inerte. O perispírito, se o espírito, que é o eu, se ele não estiver ativo, o perispírito está inerte. Então, na verdade, quem comanda o perispírito é o espírito, a essência, a chama divina, né, que habita em nós. E é no espírito que tudo reside. Toda a construção daquilo que nós realizamos desde a primeira encarnação está ali, está residindo no espírito, no eu. Porque é o espírito que pensa, que lembra, que ama, que sofre, que se movimenta e que age. É o espírito que faz isso. Os outros corpos são apenas ferramentas para a expansão de todas as potências, as faculdades de que somos portadores. Alguns se confundem afirmando que a sede da memória, como eu já falei, está no perispírito. Então vamos tirar isso completamente do nosso conhecimento, né? Quando nasce um bebê, vemos à nossa frente, evidentemente, como eu já falei, alguém de muita idade espiritual. Às vezes nós não sabemos, mas aquele recém-nascido que está ali, indefeso, ele tem muito mais experiência do que nós, né? Porque na sua bagagem já está ali morando muitos conhecimentos, e muitas vezes aquele que chega tem muito mais conhecimento do que aqueles que o recebem. E quando esse bebê atinge, através da capacitação do desenvolvimento cerebral, condições para exprimir, ele passa a falar daquilo que vivenciou, ou seja, ou na última encarnação, ou quando estava
né, na espiritualidade, e aquilo que ele vivencia no dia a dia. Porque a criança, até os 7 anos, ela está entre esses dois mundos, o mundo extrafísico e o mundo físico. E ela fica dividida. A criança é um período difícil. Nós não podemos não pensar nisso. É um período muito difícil. Porque ela relata, por exemplo, que viu pessoas, relata que ela, de algum lugar, da sua origem, que não bate, não condiz com a realidade do momento. Muitas vezes ela apresenta um amiguinho imaginário, que a gente diz que é fantasia, e não é. Não é, porque até os 7 anos, a criança, ela está nesse universo, digamos assim, 2 universos. Ela transita entre esses dois. Então, ela vê. Muitas crianças afirmam que têm medo, que choram, e às vezes os pais não compreendem, acreditam que a criança é manhosa, que a criança não quer dormir no seu quarto. Na verdade, essa criança, ela está sim tendo essa vivência, e se não for aprazível, se não for uma coisa, digamos, gostosa de vivenciar, ela vai chorar, ela vai espernear, ela não vai querer dormir. E muitas crianças, às vezes, quando os pais, no desespero, falam, então vamos fazer uma oração para o Papai do Céu, a criança não quer. Não quer, porque ela está percebendo, muitas vezes, cobradores até de outras encarnações. Mas a partir dos 7 anos, porque é quando fecha um ciclo, a criança vai entrando em outro alinhamento de amadurecimento. E ela quase nada mais fala do seu amiguinho imaginário, ela já começa a perceber menos o mundo invisível, e o relato de ver pessoas, então, fica cada vez mais esparso. Uma curiosidade, Chico Xavier, a partir dos 5 anos, ele falava com a mãe dele, já falecida, e dela recebia conselhos. O Divaldo, ele começou a ter esse acesso muito amplo ao mundo invisível aos 4 anos. Logicamente que desde cedo eles viam além do que os rodeavam, mas se exprimiam quando dominaram a linguagem. Então, eles, certamente, desde bebezinhos eles viam, mas quando eles começaram a aprimorar, articular essa linguagem, foi quando eles verbalizaram. E isso também está registrado no Livro dos Médiuns, que tudo vai depender do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Parece que aqueles que têm já granjeado esse desenvolvimento moral, eles têm mais facilidade de acessar esses 2 planos. No caso de Chico, ele tinha a companhia constante da mãezinha, e ele passou por uma infância muito infeliz, mas a mãe o consolava, e eu sei que do Divaldo também não foi muito diferente. Assim, há crianças que prosseguem, depois dos 7 anos, também a conviver com o mundo espiritual pela disposição da sua capacidade de memória quanto à sua percepção mais aguçada do mundo extrafísico. Porque muitos esperam que quando a criança atingir o 7º ano, tudo parou, tudo se normalizou, mas ainda não. Ainda não, ela pode prosseguir tendo esse contato e vivenciando essas experiências com os amigos da outra dimensão, que é da dimensão espiritual. E isso normalmente traz aos pais muitas aflições, porque eles não sabem lidar com essa situação, encarando como problema. Muitos pais chegam a levar os seus filhos para médicos, porque acreditam que a criança tem alguma perturbação mental. E muitos médicos também não sabem o que fazer, porque desconhecem
todo esse processo da encarnação, que vai assumindo, né, fases. E por eles não entenderem que isso é extremamente natural. Então, nós temos que ter em mente que esse processo é natural. Ele acontece, não é nada sobrenatural. Mas o que fazer nesses casos? Muitos pais procuram a religião. Muitos pais levam seus filhos a centros espíritas para receberem o passe. E isso faz muito bem para a criança, porque é como um bálsamo, é como se ela recebesse assim um repouso de uma vigília que elas têm constante, porque presenciar e vivenciar dois planos diferentes é muito desgastante. E no livro dos médiuns diz que isso desgasta também o corpo físico. E lá, então, no capítulo 18, é questionado em que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade. Então, qual a idade que é ideal para começar a exercer a mediunidade? A resposta vem que não há uma idade precisa. Tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que uma pessoa já feita. Falo da mediunidade em geral. Porém, a de efeitos físicos, aquela que precisa do fluido animalizado do médium, é mais fatigante. E tem crianças que têm essa facilidade de efeitos físicos. E então nós percebemos que mesmo as crianças, elas podem sim apresentar várias modalidades. O que a minha experiência dentro da casa que eu frequento, Consolador, mostra que as crianças, elas têm várias conotações. Algumas choram, algumas têm terror noturno, outras veem, outras conversam. Então são vários canais, né, que são crianças que são, digamos, canalizadoras de diversas modalidades da mediunidade. Conheci um caso de um menino que ele me contou, ele já era homem formado, mas que quando ele era pequeno, ele foi criado pela avó, porque questões familiares, então a avó o criou no interior de São Paulo. E quando ele tinha 9 anos, ele dormia num beliche e lá da cozinha vinha faca, né? A faca era direcionada para ele, que dormia na parte de cima do beliche. Então, várias vezes a avó, os primos, quem estivesse na casa, via esses instrumentos tentando atingir o garoto. E ele com 12 anos. Daí somente quando a avó dele levou ele receber passes magnéticos numa casa espírita, aí isso foi naturalmente foi decrescendo digamos assim, esse fenômeno, e aí ele pôde dormir com tranquilidade, assim como toda a sua família. Percebemos então que, dado o caso da criança, muitas vezes ela leva toda essa vivência para o lado da brincadeira. Ela acha que é brincadeira, né? E tem vários casos de crianças que demonstram já essa capacidade muito grande. Eu conheci o caso de um garoto de 5 anos. O pai não era daqui, e ele tinha, lá da onde o pai era, a tradição era que o pai ficava com o garoto uma vez que os pais estavam separados. E esse menino, que era muito bonito,
com apenas 5 anos, ele tinha uma maturidade excepcional, excepcional. Um dia a mãe dele foi buscá-lo na escola e estava retornando para casa quando ele falou: mamãe, o homem vai machucar o meu braço. A mãe dele ficou assustada, arregalou os olhos e falou: como? Como ele vai machucar o seu braço? Mas ele não tem culpa, eu gostaria que você não brigasse com ele. Não, ele não tem culpa, mas meu braço vai ficar bem machucado. E a mãe ficou preocupada com aquilo, pensando. Enquanto ela pensava naquilo, um carro desgovernado veio e bateu justamente onde estava o garoto. E realmente ele quebrou o braço. E a mãe nos procurou, então, né, completamente. Ela falou: isso não é a primeira vez que acontece. Ele já previu morte de tios, né, da localidade onde é o pai dele. Ele já previu mortes aqui. Entender que isso tudo é um processo natural, é um processo comum e vai ficar cada vez mais, digamos assim, aflorado isso. Porque nós estamos vivendo numa outra época, nós estamos tendo outro tipo de informações. Da minha geração, nós não tínhamos muitas informações. Nós tínhamos lá a obrigatoriedade de ir à missa quando católico, de frequentar um culto protestante, ou então de frequentar alguma cerimônia, seja da Umbanda, seja de outras religiões, mas nós não tínhamos a informação que as crianças hoje têm e já carregam isso também de outras encarnações. Nós, quando reencarnarmos, nós teremos sim dado um passo, nós teremos um avanço em tudo isso. A nossa própria sensibilidade, ela estará bem mais sensível. E nós estaremos, então, digamos assim, utilizando melhor os recursos que temos para nos locupletar de toda a potencialidade que o Criador nos dotou. Então, isso vai ser cada vez mais comum. Falando assim, eu vou entrar num assunto que ele é um pouquinho polêmico, há pessoas que são contra. Eu, particularmente, eu sou a favor. Eu entendo, por exemplo, que a epífise ou a pineal, ela é um instrumento fantástico para que a gente tenha essa facilidade de ligação. Ela nos sensibiliza. Então, nós sabemos que a epífise, o pineal, ela é uma pequena glândula que está nessa região, bem no centro do nosso crânio. Então, ela fica nessa região aqui, né? E assim sendo, ela é chamada também de terceiro olho. Dentre as funções da pineal, a teoria que é mais aceita é que ela é a responsável pela produção de melatonina e que ela também exerce influência no ciclo, ela regula, né, o nosso ciclo do sono e também nos controles das atividades sexuais e da reprodução, principalmente na puberdade. Ela é um órgão cronobiológico, ou seja, ela é um relógio interno e age na captação das ondas, das radiações, do sol, da lua. Eu acredito até que hoje, com tantas antenas que nós temos captando ondas para micro-ondas, ondas curtas, ondas longas, ondas ultravioletas, enfim, acredito que esse órgão que está no nosso corpo físico, ele sofre também toda essa influência dessas ondas. E, segundo os estudiosos, ela obedece aos chamados ciclos circadianos, ou Zendenbergers, né?
que são elementos externos que regem a noção do tempo. Então, esses ciclos circadianos nos dá a noção de tempo. Muito importante isso. Então, nosso tempo aqui é contado 24 horas. E nessas 24 horas se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, tanto do reino nominal como do reino animal. E é influenciado principalmente pela ação da variação de luz. Nós sabemos também que a nossa pineal, ela também está ligada com os ciclos lunares, com, digamos assim, as condições do Sol, o comportamento do Sol. E aí nós vemos que ela rege também, né, a nossa vigília. Então, nós temos a hora do nosso sono e a hora da vigília. E tudo isso é regido por essa pequena glândula, que, se olharmos, digamos, um corte dela dentro do nosso cérebro, né, um corte assim lateral, nós vamos ver frontalmente como se fosse aquele símbolo do olho de Horus do Egito. Então, acredita-se até que lá os antigos já sabiam dessa glândula e por isso ela foi também chamada de terceiro olho, porque alguns pesquisadores acreditam que lá num processo muito distante nós teríamos um terceiro olho aqui atrás da cabeça. Eu não sei, eu acharia estranho. Seria bem, eu digo assim, seria bem ajustado, né? Eu estaria olhando para frente e não precisaria virar a cabeça para ver o que estava acontecendo atrás. Mas eu acredito que na verdade é alguma marca que nós trazemos e que na medida em que nós formos desenvolvendo a nossa evolução moral, nossos valores morais, nós vamos facilitando cada vez mais essa captação. Essa glândula, que é como eu já falei, a pineal, ela vai secretar hormônio, né? E que é importante, veja, por isso que é importante dormir no escuro, porque ela vai trabalhar de uma outra forma, ela vai reagir de uma outra forma, também diferente na luz do sol. E o nome científico dela é glândula pinealis e é chamada por conta que ela tem a semelhança com um grão. E como ela tem algumas escamações ou cristalizações, ela se assemelha também com uma pinha, por isso pineal. O tamanho dessa glândula varia de 12 a 25 milímetros, então ela é pequenininha. Dizem que é do tamanho de um grão de arroz. Ela tem uma coloração cinza avermelhada e tá ali, né? Durante aí que entra novamente, nós vamos voltar lá na infância. Durante a infância, no período da infância, ela é maior. Então, ela tá muito mais receptiva. Por isso, a criança tem mais facilidade e vai diminuindo a partir da puberdade. Uma vez eu ouvi alguém falando assim que os jovens, os adolescentes e jovens, né, eles eram médiuns potenciais, porque ainda eles estão nessa influência, então ela tá nesse processo, né, de redução. A formação dela, a formação que estudaram qual é a formação, ela é formada por células primitivas, remanescentes, embrionárias. Então, deu seu nome a essas células neuroectodérmicas, né? Porque elas se parecem com a retina dos nossos olhos. Olha só que interessante. A nossa pineal, ela tem as células semelhantes a dos nossos olhos. Aí nós vamos percebendo que ela tem uma ligação fantástica com toda a caixa craniana, com todo
todo o nosso cérebro, ela tem, ela digamos assim, ela se comunica. Ela também pode regular o sistema nervoso e dessa maneira afeta as nossas emoções, as nossas necessidades fisiológicas, ainda afeta a sexualidade e comportamentos sexuais. E tudo isso, né, nós vamos ver que a pineal, embora alguns médicos hoje, ou a maioria dos médicos já aceitam que ela não é uma célula atrofiada que está morrendo, que as gerações futuras não a terão. Pelo contrário, ela, segundo uma grande parte médicos, né, que estudam a pineal, eles acreditam que ela vai cada vez mais sendo bem formada para que nós tenhamos, assim, digamos, uma antena de qualidade. Ela sofre um processo natural de calcificação e com o tempo ela vai se reduzindo, né? Aí nós vamos entrar num processo de perguntar, né, como que o espiritismo vê, qual a visão espírita sobre a glândula pineal. E nós vamos entender que a glândula pineal não é uma novidade de agora, ela vem sendo debatida desde as remotas eras. Eu falei do Egito, né, tem a Índia, todas as tradições orientais, a pineal é considerada o ponto primordial de ligação entre o corpo físico e o espírito, né? Então, é como se fosse a ligação, tanto que os hindus, eles usam aqui, ou os indianos, né? Eles usam um ponto aqui, indicando que esse seria o terceiro olho. Como eu falei para vocês, André Luiz trouxe, através da psicografia de Chico Xavier, ele desenvolveu muito esse assunto, que está sendo assim, está encontrando respaldo na comunidade médica, que cada vez mais trazem informações. Acredito que o assunto é muito extenso. Pergunto a vocês se vocês gostariam de ampliar mais esse estudo, que vai ter muitos nomes científicos, mas nada que a gente não possa ter uma visão, e nós prosseguirmos. Mas vamos fechar a questão aqui sobre o que o livro do livro dos Espíritos nos traz a respeito dessa ligação. Então, está na questão 146A, que está lá a pergunta: que pensar da opinião dos que situam o espírito num centro vital, centro físico, né? Quer dizer que o espírito habita de preferência esta parte da vossa organização, pois para aí que se dirigem todas as sensações. Aqueles que a colocam naquilo que consideram como centro da vitalidade confundem com o fluido ou o princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede do espírito está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais, que é justamente aonde? Ao nosso cérebro, é a residência da nossa mente. Então, voltando ainda, fechando o nosso assunto, dando assim uma visão mais ampliada sobre a mediunidade em crianças. Acredito que tenha levado algumas informações interessantes e fico aguardando alguma sugestão se vocês querem prosseguir dentro ou no aprofundamento, né, da pineal. Então, nosso assunto foi hoje. Nosso assunto termina aqui, mas continuaremos na próxima quarta-feira. Até lá, fiquem com Deus.